E hoje eu vou trazer um vídeo muito especial, um vídeo que eu sabia que eu iria trazer um dia aqui pro canal, mas eu não sabia quando, eu não sabia o dia, não sabia a hora, não sabia nada. Eu só sabia que quando eu trouxesse esse vídeo pro meu canal, seria o dia, seria a hora certa, seria o dia que Deus ia colocar vontade e ia falar assim: filha, vai e leva para as pessoas. Fala de mim para as pessoas. E hoje eu vou trazer esse vídeo mais que especial. Eu creio, tenho certeza que é um dos vídeos mais especiais que tem aqui, mais importante que vai ter aqui no nosso canal. Então, pessoal, eu tive um encontro com Deus aos meus 25 anos, no ano passado, isso, no começo do ano passado. Eu nunca tinha tido essa experiência, sabe? Eu não conhecia o amor de Deus ainda. Eu conheci nesse encontro que eu fui. E durante esse tempo inteiro da minha vida, até os 25 anos, eu nunca tinha sido batizada. E eu creio que foi favor imerecido de Deus mesmo. Era para ter acontecido nos meus 25 anos. E aconteceu da maneira certa, da maneira mais perfeita que poderia acontecer. Eu nunca tinha, como eu posso dizer para vocês, eu não tinha hábito de orar, eu não tinha hábito de pegar uma Bíblia, eu não tinha hábito de nada das coisas de Deus, sabe? Eu sabia que Deus existia, eu tinha um temor a Deus, mas eu não tinha hábito assim pra, sabe, falar assim, eu vou orar todos os dias. Eu não tinha fé, na verdade. Essa era a palavra certa. E aos meus 25 anos, Deus colocou um anjo na minha vida, que foi a Lília, que é uma irmã da igreja, uma conhecida. Eu conheci ela antes de congregar na igreja, que eu congrego. E ela me falou do encontro. E aí, nesse dia que ela me falou do encontro, eu achei muito bonita a forma que ela falou. E ela falou que poderia ser um divisor de águas na minha vida, porque ela sabia um pouco assim, pelo que eu tinha contado para ela, de uma situação que tinha acontecido, que eu era muito nervosa, que eu tinha, sabe, eu era muito ansiosa e ao mesmo tempo nervosa, e aquilo, nossa, me prejudicava demais. E ela falou do encontro pra mim. Logo de primeiro momento, eu aceitei, só que eu pensei, eu não vou. Eu aceitei no calor do momento, né? Mas depois eu pensei, nossa, eu não vou. Porque logo eu pensei assim, eu não vou tirar 3 dias pra mim ficar numa chácara. Aí eu já imaginava assim, eu vou perder meu final de semana indo pra essa chácara. E, tipo assim, eu não tinha fé nenhuma, né? Vocês podem ver aí que eu não tinha fé e nenhuma mesmo. E aí eu falei pra ela, vou. Eu vou. Tá, mas isso faltava uma semana pra acontecer o encontro. Eu falei que ia, mas eu já tava na minha cabeça. Quando chegar no dia, eu não vou. E aí, quando eu falei que iria, ela falou assim, me passa seu contato, tal, pra me agendar. E aí foi uma forma dela pegar o meu contato, que eu acho que foi primordial, porque depois ela ficou me mandando mensagem, né? E aí eu passei o meu contato para ela. Tudo começou assim. Passei meu contato para ela. Quando chegou um dia antes do encontro, ela já começou a me mandar mensagem que era para me encher meu coração de alegria, que o encontro tava chegando e que era para mim ficar bem motivada, sabe? Me encher assim do amor de Deus e ficar esperançosa. E nisso eu li a mensagem, eu saí e pensei, o que eu vou responder para ela? Porque o encontro já é amanhã, sexta-feira. Ela me mandou mensagem na quinta à tarde e eu pensei, nossa, eu vou ter que pensar no que eu vou responder, porque eu não tô querendo ir. Aí, tipo assim, na quinta-feira eu já fiquei imaginando o que eu vou falar. E aí eu não respondi ela. Aí, se eu não me engano, na sexta-feira cedo, eu respondi. Aí eu falei assim,
Ela me mandou mais uma mensagem. E aí, quando eu li a mensagem, eu falei assim, na minha cabeça veio, eu vou falar que hoje eu tô doente e não vai dar pra mim ir, né? Foi o que eu pensei. E aí eu já comecei a digitar a mensagem. Eu comecei lá, ó, teclar. Oi Lilian, tudo bem? Você acredita que hoje eu não amanheci bem, eu tô doente, eu não vou poder ir no encontro. E nisso, eu já tinha pago o valor que seria do encontro, que eu falei que ia. Mas mesmo assim, o inimigo, ele é tão assim, ele tem poder, a gente fala assim, o inimigo ele tem poder para as coisas ruins, sabe? Ele lança, ele joga assim dúvidas na cabeça da gente, ele joga tipo ansiedade de você pensar assim, eu vou perder muita coisa aqui nesse final de semana. E aí fica aquela dúvida, sabe? Aquela coisa assim, bem ruim. Só que Deus, ele é maior. Deus, ele é soberano. E eu falo assim que se não fosse a vontade de Deus, assim, de colocar vontade em mim, no meu coração, eu não tinha ido. Eu mesma não tinha ido. E Deus é muito perfeito. E aí eu comecei a digitar, porque o inimigo começou a jogar setas, né, na minha mente, a lançar seta. E aí eu fiquei imaginando, não, eu não vou, porque eu não vou perder meu final de semana. E fiquei imaginando um monte de coisa assim na minha mente que já tava assim me desanimando mesmo pra mim não poder ir. E aí o que que aconteceu? Quando eu comecei a digitar lá, que eu tava digitando, oi Lili, eu não vou, porque eu não tô bem e tal. Na mesma hora Deus colocou vontade no meu coração, sabe? E colocou aquela vontade assim, vai, você tem que ir, você tem que buscar a sua bênção, você não pode faltar, você vai. E Deus colocou vontade no meu coração. E foi uma coisa assim, sobrenatural, porque, igual eu tava falando pra vocês, eu não tinha fé. Eu sabia que eu tinha uma convicção que Deus existia, porque quando eu estava passando por alguns apuros, eu clamava o nome do Senhor, falava, Deus me ajuda, Senhor Jesus Cristo me ajuda. Eu sempre tinha isso em mim, dentro de mim. Só que eu não tinha fé para as coisas assim de Deus, sabe? Eu não tinha fé para sabe, assim, ir pra igreja, me batizar igual eu batizei, frequentar. Eu não tinha, eu vivi uma vida assim mesmo do mundo. E aí quando a Lilia, quando eu comecei a escrever ali, que Deus colocou vontade em mim, que Deus prevaleceu ali, eu comecei a apagar o texto. Eu apaguei todo aquele texto que eu havia escrevido. E tipo assim, é algo assim que mexe muito comigo, porque como que pode uma pessoa que não ia nos cultos, que nunca tinha frequentado? Eu acho que em toda a minha vida eu tinha ido em 2 cultos na vida. Um na minha cidade e outro aqui em Goiânia, que eu fui acompanhada, que tinha uma pessoa comigo que me insistia muito assim, sabe, para poder frequentar os cultos. E eu acabei indo. Só que eu não tinha muita fé, eu não focava muito, eu não, sabe? Era aquela agonia quando ia no culto, dava vontade de ir embora, e era aquela perseguição toda. E aí eu comecei a apagar o texto. Quando eu apaguei o texto, eu, eu pensei assim, sabe? Veio aquela vontade no meu coração e eu pensei, eu vou, eu tenho que ir e eu vou. Aí eu comecei a apagar o texto e mandei pra Lilian. Vou sim, tô bastante. Aí mandei pra ela que tava com muita vontade de ir logo e tal. E Deus já brotou aquela vontade em mim de arrumar logo as coisas pra mim ir logo. E aí chegou na hora e teve vários empecilhos, pessoal. Vocês não estão entendendo. Nesse meio tempo, até eu chegar lá na igreja pra me poder pegar o ônibus e, nossa, teve várias coisas assim. O inimigo mesmo querendo, sabe, entrar na minha mente, assim, entrar, me tirar ali daquele encontro. E eu não sabia o tamanho da bênção que eu ia receber. E hoje eu fico me imaginando, assim, que Deus, ele é tão perfeito que ele tinha bênção para me dar ali naquele encontro. E o inimigo, ele queria, assim, sabe, ele queria me fraquejar,
para mim não poder ir buscar a minha bênção. E aí, Deus, ele é muito soberano e misericordioso. Eu fui pro encontro. Cheguei lá no encontro, já cheguei assim, fui animada, só que quando eu cheguei lá na chácara que aconteceu o encontro, eu vi muitos jovens, eu vi muitas pessoas e muitos servos servindo ali naquele encontro. E aí eu jantei, a gente teve o primeiro culto e aí eu dormi. Quando eu dormi, no outro dia eu acordei cedo, que aí a gente tem um dia, todos os dias ali naquele encontro são dias de muita pregação, muito louvor, muita adoração mesmo. E foi assim que aconteceu. Aí quando foi no sábado, o inimigo já tentou assim me atacar lá no encontro. E eu sentei assim numa cadeira assim mais distante, no intervalo, na hora do intervalo do almoço. E aí eu comecei a pensar nas coisas aqui do mundo, aqui de fora, sabe? E aí eu comecei a pensar, nossa, essa hora lá em Goiânia, sábado, tá muita movimentação. E aí eu comecei a pensar, nossa, era pra mim estar lá. E eu tô aqui, aí eu comecei a pensar, nossa, eu tô perdendo de estar aqui. Olha só como o inimigo ele é sujo. Ele colocou na minha mente que eu estaria perdendo tempo ali, sabe? Naquela chácara ali eu estaria perdendo tempo. E aí eu comecei a pensar, e eu já ficava agoniada. E sabe, me deu uma vontade de ir embora, de pegar um Uber e ir embora dali. Me deu essa vontade. E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, que vontade de ir embora. E eu comecei a falar isso, sabe? E aí Deus colocou no meu coração mais uma vez, você não vai embora. Sua bênção tá aqui, você vai buscar a sua bênção. Você só vai embora quando você buscar a sua bênção. E graças a Deus que eu permaneci. Graças a Deus que o inimigo não prevaleceu na minha vida. Porque a gente sabe que o diabo ele trabalha 24 horas por dia. Ele não dorme. Ele vai estar ali, ó, jogando, lançando seta na sua mente 24 horas por dia. É aí que você tem que clamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que gritar, pedir socorro, expulsar o demônio da sua vida. Porque não é fácil. Não é fácil, eu quem diga. E aí, gente, eu perseverei. Eu perseverei. Eu fiquei ali no sábado, a gente teve o... Como é que eu posso dizer pra vocês? Eu não tô com o nome aqui na minha mente agora, mas é uma etapa que acontece lá no encontro do amor de Deus. Eu acho que é isso. Eu não lembro muito bem, mas é o verdadeiro amor de Deus na sua vida. E aí, o que acontece? Nós foi pro culto à noite, é tipo um culto, sabe? De muito louvor, muita adoração, muito clamor, muita intercessão assim de Deus mesmo. E aí, nessa noite, eu fui. A gente termina de jantar, aí a gente tem um intervalo e volta de novo. E aí, quando eu entrei lá, no louvor, logo eu senti ali que tinha algo diferente, né? Uma coisa assim muito diferente, é uma presença mesmo de Deus ali naquele lugar, porque tem muita gente clamando, muita gente orando, clamando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ali já tinha algo diferente. Eu entrei lá naquela capela e eu senti algo diferente ali. Só que meu coração, ele ainda tava pedra, sabe, gente? Meu coração tava duro como uma pedra. E orava, eu orava da minha maneira, que nem isso eu sabia orar. Eu orava da minha maneira. Eu creio que Deus escuta as nossas orações, da mais simples às mais elaboradas. E Deus está ali presente sim, só basta você clamar o nome dele, não precisa você orar bonito, nem nada disso. Eu falo assim, porque eu não sabia, na minha mente eu não sabia falar nada, assim, eu não sabia nem conversar com Deus.
Olha o nível, assim, de intimidade que eu tinha com Deus, que eu não sabia conversar com o meu papaizinho. E aí, ali eu fechava meu olho, mas ao mesmo tempo eu abria, porque eu queria ver, era aquela agonia toda, sabe? Que o inimigo jogava na minha mente, pra mim não me concentrar. E aí a Lília chegou em mim e falou assim: Carol, fecha os olhos, ora pra Deus, pede pra Deus sabedoria, pede pra Deus tocar no seu coração, pede pra Deus a presença do Senhor. E aí, naquele momento, eu pensei assim: vou fechar os olhos agora e vou focar em Deus, e vou pedir a presença de Deus, e vou pedir pra Deus quebrantar meu coração, porque eu sentia que meu coração estava tão duro que eu não focava em nada ali. E aí, no primeiro tempo, eu comecei a orar. Aí eu orava, pedia pra Deus, mas o inimigo tava ainda tentando tirar a minha atenção e eu abri os olhos. Só que aí, nesse outro momento, eu pensei comigo: vou orar e agora eu vou fechar meus olhos e vou ter fé. E aí eu vi aquele tanto de gente chorando e eu pensava: meu Deus toca no meu coração, eu não consigo chorar. Eu pensava assim comigo: meu coração ele não tá quebrantado, eu não consigo chorar, eu não consigo sentir nada. E aí eu começava a orar, e orei, eu clamava o nome do Senhor Jesus Cristo, eu falava assim: Senhor, eu falava assim: papaizinho, toque em mim, toca no meu coração, eu preciso sentir a tua presença, papai, eu não posso sair desse encontro, pai, sem a tua presença, eu quero ter intimidade com o Senhor. Oh, papai, eu te dou a abertura, papai, para você entrar na minha vida, pai, eu sou sua filha. Eu começava a clamar, a falar o nome de Deus e gritava. E aí chegou um momento que eu gritava o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falava assim: Senhor Jesus Cristo, papai, papaizinho, toque em mim, pai, quebra o meu coração, papai, eu quero te sentir, pai, eu quero conhecer o Senhor. E aí, no primeiro momento, eu tinha vontade de ver Jesus Cristo na minha frente. Eu creio que todo mundo tem vontade de ver, né? De ver, assim, sabe? Coisas que passam na cabeça da gente ali. Eu pensava que eu ia ver o Senhor Jesus. E aí, o que aconteceu? Eu orando ali, eu sentia que algo estava acontecendo diferente em mim. Mas eu ainda não conseguia sentir Jesus, sabe? Assim, na minha vida, na minha alma. Eu não conseguia sentir nada. Eu sentia que tinha algo diferente, mas em mim nada tinha mudado ainda. Meu coração ainda estava um pouco duro. Só que ali, diante daquelas orações, eu já sentia que algo estava acontecendo ali naquele lugar. E aí, no primeiro momento, eu gritava: Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero te ver, Senhor, eu quero te sentir. Aí aconteceu algo engraçado, porque nesse meio tempo eu senti, sabe? Senti assim tipo algo passando perto de mim, assim, atravessando. E eu já, na minha cabeça, eu já pensava que era Jesus ali. Aí eu abri meus olhos e vi que era o pastor, que não era Jesus. Aí eu falei: meu Deus do céu, não é o Senhor. E aí eu comecei a orar de novo. Foi onde eu orei. E Deus colocou fé no meu coração. Deus colocou o temor dele no meu coração. E eu orava: Senhor, Pai, eu quero te sentir, papai. Oh, papai, entra na minha vida, papai. Eu não quero sair desse encontro da mesma forma que eu entrei. Oh, pai, muda a minha vida, pai. E aí eu começava a clamar o nome dele. Eu gritava ali naquele lugar, eu gritava. E aí, Deus, foi na hora que eu pedi eu queria ver o Senhor Jesus. Eu queria saber que o Senhor estava ali. Só que eu não sabia que Deus ia fazer isso que ele fez comigo, sabe? Que foi algo sobrenatural mesmo. Essa experiência foi uma das experiências mais incríveis que eu já vi em toda a minha vida. E aí eu clamava: Senhor Jesus, toque em mim, Pai, deixa eu te sentir. E nessa hora Deus formigou meu coração. Quando Deus formigou meu coração, que foi algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, eu comecei a chorar, abri minha boca igual um bebê que estava nascendo ali, naquele momento. Eu chorava:
e começava a gritar e não tinha como parar, eu não conseguia parar. E cada vez que eu chorava mais aliviada eu sentia. Deus, ele tava tirando um fardo, sabe? Um peso de cima de mim, um peso que eu tinha levado para aquele encontro, um peso que eu tinha na minha vida inteirinha, assim. Desses 25 anos eu tava com esse fardo, com esse peso, com a culpa que eu tinha em cima de mim, sabe? Coisa ruim que tava em cima de mim, Deus tava tirando naquela hora ali e eu tava nascendo de novo. Deus me fez nascer de novo. Eu era um bebê, eu era um neném para Deus. E assim, eu comecei a chorar como eu nunca tinha chorado na minha vida e eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar, eu abria minha boca e quanto mais eu abria minha boca, mais eu queria abrir minha boca e eu gritava. E até que eu parei de chorar. Mas quando eu parei de chorar, eu não tinha mais aquele peso dentro de mim. O meu coração estava leve, o meu corpo estava leve, minha alma estava leve, o meu espírito que Deus tinha colocado dentro de mim, que tinha revivido, que era um espírito que estava ali, sabe, meio que mortificado pelos meus pecados, pelo pecado da minha carne, aquele espírito estava revivendo. E Deus colocou um fardo leve, tirou aquele fardo pesado. Eu não tinha mais aquele fardo pesado. E foi assim, pessoas, foi algo sobrenatural. E eu creio que você, se tá aí vendo esse vídeo hoje, alguém que já passou por um encontro, que teve essa experiência com Deus e que hoje deixou de ser criatura e é filho de Deus amado. Eu creio que você está entendendo o que eu tô falando, porque é uma experiência, só quem nasceu de novo viveu essa experiência. E eu creio que se você ainda não teve essa experiência com Deus, que você tenha, que você abra seu coração, ora para Deus aí dentro da sua casa, se reúna com mais irmãos, vá nos cultos, vá nas pregações, se tiver uma oportunidade de ir no encontro de qualquer igreja, vocês vão, sabe? Permita Deus entrar na sua vida, porque Deus, ele não é invasivo. Ele vai entrar se você der permissão para ele, der licença. E eu creio que Deus tem coisas assim grandiosas na vida de cada um de nós, porque somos filhos. Se nosso pai e nossa mãe, se nossos pais, eles querem coisas boas pra gente, que dirá Deus, que é nosso Pai celestial, que é nosso Pai de amor, que é nosso Pai que nos ama tanto. Imagina Deus, o que Ele nos tem para nos dar. Ele tem para nos dar, Ele quer nos dar. A gente tem que dar licença, a gente tem que dar permissão para Deus. E assim, depois desse encontro, pessoal, foi aí que Deus colocou vontade no meu coração de me consolidar. Eu tive 2 anjos na minha vida, que foi a Clara, 3 na verdade, que ainda continua sendo a Lília, a Clara e a Adriana, que foram meus anjos de me consolidar. Consolidar é vamos se dizer que é umas aulas que você tem assim, que você conhece mais Deus, que você fala sobre Deus, que você fala sobre Cristo. E aí você vai, é uma reunião que você tem tipo uma vez na semana na casa de alguma dessas anjas que foi na minha vida. No caso foi na casa da Adriana, da Clara. E aí a gente se reunia, com nós 3, se reunia e a gente consolidava ali, falando sobre Deus, sobre as vontades de Deus. Então foi muito primordial também para mim. Eu comecei a consolidação e aí antes de eu terminar a consolidação, Deus já colocou vontade no meu coração de eu batizar. De eu ter ali o batismo nas águas, me deu vontade. Mas eu vou dizer para vocês,
Até esse meio tempo eu vinha passando muita tribulação. E até nos dias de hoje também, eu venho passando muitas lutas, mas que são diferentes, porque uma luta sem Deus, ela é terrível. As lutas com Deus, ela é, como eu posso te dizer, ela é suportável. Ela é suportável. Você tem discernimento para enfrentar as lutas quando você tem Deus com você. Você ali naquele primeiro momento, o diabo ele tenta te derrubar, ele tenta te deixar fraco, ele tenta jogar seta na sua mente, falando que tá vendo aí, você hoje é cristão e você tá sofrendo mais do que você sofria antes, você tá passando mais lutas do que antes, mas é aí que vem Deus e te abraça e te consola e te dá forças para você seguir e enfrentar. E eu creio que não vai ser fácil. Eu ainda estou num processo, eu sou falha, eu sou carne ainda. Eu peco todos os dias, eu tô ali, mas Deus ele já me falou, filha, você cai, eu tô aqui para te levantar. E quando eu caio, que eu vejo que eu caio em pecado, eu choro, eu converso com Deus, eu falo, ô papaizinho, mesmo sem eu merecer, o Senhor tá aqui comigo para me levantar. E é isso que, sabe, me deixa forte, porque assim, a gente vê o temor, né, o amor de Deus. Deus ele é amor, Deus ele é misericordioso, Deus ele é perfeito. E assim, você vê o quanto Deus te ama, né? E depois que eu conheci o verdadeiro amor de Deus, eu sei que eu não sou fraca, eu não sou burra, eu não sou isso, eu não sou aquilo que as pessoas muitas das vezes lançavam para mim, que o inimigo lançava contra a minha vida. Eu não sou nada disso. Eu sei que para Deus eu sou a filhinha dele amada. Somos filhos amados de Deus. Então eu quero deixar essa verdade para vocês hoje, que cada um de vocês, cada um dos meus irmãos, são filhos amados. São filhos amados de Deus, filhos amados e perdoados. Deus, ele já pagou todos os nossos pecados. Você não precisa mais pedir perdão, porque Deus, ele já te perdoou. Fica com essa verdade. Fica com essa verdade e se permita ter mais intimidade com Deus, se entregar, ir para os caminhos do Senhor, porque a gente sabe que a nossa vida, ela pertence a Deus. Esse mundo ele é uma mulher maquiada, é um mundo de ilusão. Esse mundo aqui só é ilusão. A gente tem que viver para a eternidade. A nossa vida aqui é passageira. Agora, a vida eterna, ela é infinita para sempre. Então, vamos viver a eternidade. Vamos procurar mais as coisas de Deus. Vamos focar mais em Deus. Vamos ter amor ao próximo. Porque se você não consegue amar o próximo, você não vai conseguir amar a Deus que você não vê, né? Então, assim, vamos amar mais o próximo, vamos ter mais empatia, porque você tendo amor ao próximo, tendo empatia, você tem amor a Deus. Então é isso, pessoas. E ainda não, esse foi o meu relato do meu encontro, né, com Deus. Eu creio que eu que eu embananei algumas coisas aqui, não falei da maneira certa, mas eu creio que vocês vão entender, né? Depois eu trago mais coisas aqui para vocês, se vocês gostarem do vídeo e também se Deus tocar no meu coração de trazer, eu vou trazer. Eu trouxe hoje esse vídeo desse relato, mas eu tenho mais coisas ainda para contar para vocês, porque a caminhada é grande, mas a caminhada é vitoriosa, é gratificante. E assim, eu tô passando por um processo ainda, porque eu sei que pra gente ter a bênção, a gente tem que passar
pelo processo primeiro, para depois ter o propósito. E eu creio que Deus, ele tá me moldando, ele tá ali me lapidando, para poder entregar as minhas bênçãos, porque nosso Pai, nosso papaizinho Cristo, Jesus Cristo, Deus, ele é tão perfeito que ele tem coisas grandiosas para nos entregar. Só basta a gente ter maturidade para receber. Deus, ele quer te dar. Deus, ele não quer ver você numa vida de falência. Deus, ele não quer ver você numa vida de pobreza. Deus, ele quer você uma vida próspera. Deus, ele é rei dos reis. Ele é dono do ouro e da prata. Então, Deus tem muito para te dar. Só basta você ter maturidade para receber. A gente, às vezes, ainda somos filhos imaturos. Da mesma forma que nosso pai térreo não nos daria um carro, sem mesmo antes você ter completado os 18 anos, ou ter tirado a carteira de habilitação, da mesma forma, ele é Deus. Deus, ele é nosso Pai Celestial. Ele não vai nos dar algo se não termos maturidade para receber. Então, confie em Deus. Você que já é cristã, você que não é cristão ainda, confie em Deus, vá para os caminhos de Deus. Pede. Deus, ele é nosso Pai. A gente tem que pedir para Deus. Mas pede para Deus primeiro te dar sabedoria. Porque você, com sabedoria, você consegue tudo. Você consegue tudo que você quer e você precisa. Então pede sabedoria para Deus, que esse vai ser o primeiro passo. Eu creio que nossa caminhada aqui, a nossa caminhada da vida cristã, ela é um caminho estreito que você escolhe, porque é um caminho cheio de desafios. Mas você tem que perseverar. Persevera, que Deus vai te abençoar. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês gostem do meu vídeo. Foi bem simples. Eu acordei aqui já, levantei, nem tirei o pijama. Deus lançou essa vontade assim em mim de trazer esse pequeno relato do meu encontro com Deus. Espero muito que vocês gostem. Eu não sei se o vídeo ficou longo demais, meu Deus, mas eu não sei especificar as coisas. Eu tenho que ficar contando, eu tenho que ficar voltando a história. Vocês viram aí, né? Mas assim, é isso. Fiquem todos com Deus. Se vocês puderem me ajudar a compartilhar para levar esse relato para mais pessoas, eu agradeço muito. Vou pedir desde já para vocês aqui, pessoal, curtir, comentar, compartilhar. E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Eu vou deixar a minha foto aqui do batismo de capa para vocês verem, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.